bairro, profunda diferença nesse bairro. Eu diria que muitas famílias desse bairro, desses 50 anos de caminhada dessa igreja, elas foram profundamente impactadas por coisas que essa igreja fez, direto ou indiretamente. Uma das experiências que eu me lembro, que para mim foi muito marcante, foi quando, uma vez, o Adrien Balcells, ele não era nem seminarista ainda, ele era segundo tenente do Exército, fazia faculdade de administração, mas queria ir para o seminário. Então eu falei para ele, então você vai cuidar de uma congregação durante um ano. Se você der conta, no ano que vem você vai para o seminário. E o Adrien, ele cuidava da congregação que nós tínhamos no bairro de Santo Elias, do lado da favela do Santo Elias, que a congregação funcionava na época numa escola pública ali. E um domingo, nós acabamos a escola dominical aqui, e o Adrien veio, assim, o Adrien sempre foi muito ansioso, muito esbaforido, assim, agitado, mas ele estava mais do que o normal naquela manhã, e eu disse, o que aconteceu? E ele me puxou para o escritório nosso, que era aqui nessa salinha, nessa varanda, e ele disse assim, Ricardo, com lágrima nos olhos, ele disse, Ricardo, quando nós chegamos lá e abrimos a porta da escola, várias crianças já estavam agrupadas na porta, e quando a gente abriu a porta, as crianças entraram no salão, e assim, antes que eu pudesse organizar o salão e perceber se o salão estava limpo ou não, eu percebi que tinha um pedaço de pão no canto do salão, e as crianças saíram correndo naquela direção, e foi como, seria cômico se não fosse trágico, mas foi como aqueles desenhos animados, todas as crianças pularam para pegar o pão subiu, ele só viu uma mão pegando o pão no alto, e ele sabia de quem era a mão, quando a criançada levantou e um saiu com a boca toda cheia de farelo, comendo aquele pão que devia ter passado um dia ou 2 dias ali no chão. E ali o Adrien disse, Ricardo, a gente tem que fazer alguma coisa por aquela região, a gente tem que fazer alguma coisa por aquelas crianças. E eu pensei comigo, mas o que a gente pode fazer? Nós sempre fomos, naquela época, uma igreja muito simples, uma igreja formada por pessoas trabalhadoras. Era uma época que dava para contar nos dedos as pessoas que nós tínhamos aqui, que tinham um curso superior. Nós éramos uma igreja pobre. Mas eu disse para o Adrien, faz o seguinte, você escreve um projeto para mim. Pensa em como nós podemos ajudar 25 crianças. E na terça-feira ele estava no meu escritório e ele apresentou o projeto de como a gente poderia cuidar de 25 crianças aqui no salão social da nossa igreja, na segunda, na quarta e na sexta-feira à tarde. Eu cheguei domingo na igreja e disse, irmãos, nós vamos começar a cuidar de 25 crianças aqui no nosso bairro. Pode parecer pouco para você, mas vai ser muito para aquelas que forem cuidadas. Mas tem um problema. Nós já temos as pessoas que vão cuidar das crianças, nós já temos as pessoas que vão ensinar a Bíblia para elas, nós já temos as pessoas que vão dar reforço escolar para elas, nós já temos as pessoas que vão brincar com elas, nós já temos as pessoas que vão cozinhar, fazer sopa para elas. Nos falta uma coisa, o dinheiro. E cada uma dessas crianças vai custar, se não me engano, na época, era alguma coisa em torno de 25, não sei se eram reais, por criança no mês. E aí eu disse, eu preciso de 25 pessoas aqui que vão dar esse dinheiro para a gente começar esse projeto. E aí um levantou a mão, o outro 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 levantou a mão, e nós começamos aquele projeto com 25 crianças, segunda, quarta e sexta-feira, no período da tarde, o que de repente foi ganhando volume. Um ano depois eram quase 100 crianças,
um tempo depois a prefeitura liga para a gente dizendo: olha, nós temos uma creche que nós vamos fechar, vocês não querem cuidar dessa creche? A gente abraça a creche e de repente começa Colégio Hebron e muitas coisas acontecendo. Eu sei que em 95 essa comunidade ela atendia cerca de 600 crianças diariamente. Eu costumava dizer que a igreja de Pirituba ela sempre foi muito maior de segunda a sexta do que de domingo. Ela sempre foi muito maior de segunda a sexta do que de domingo. Isso me faz lembrar um pastor que disse assim: você não pode medir uma igreja pelo número de assentos ocupados de domingo. Você tem que medir uma igreja pelo número de discípulos engajados na missão durante a semana. E se tem uma coisa que eu vi essa igreja fazer, foi se engajar na missão de segunda a sexta. Eu vi com os meus olhos gente como seu Manuel, Dona Antônia, a Ruth e tantos outros visitando durante a semana os enfermos, indo atrás de pessoas que estavam afastadas. Eu vi os presbíteros dessa comunidade aceitando desafios, abraçando desafios, fazendo a obra de Deus em nome de Jesus. Eu vi o Espírito Santo de Deus atuando através de homens e mulheres que poderiam ser tidos como pessoas simples, sem condições, mas Deus tem prazer em agir através de nós, especialmente quando nós nos sentimos fracos e frágeis. O problema começa quando a gente começa a se achar forte e poderoso. Porque quando a gente começa a se achar forte e poderoso, quando a gente começa a se achar bom demais, aí o Espírito Santo de Deus não tem espaço para atuar, porque a gente está cheio da gente mesmo. Cheio da gente mesmo. E aí, toda e qualquer situação em que uma comunidade local vive a experiência do reavivamento, ela precisa passar pelo que em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo diz que Jesus passou. Sendo Deus, ele abriu mão, ele se esvaziou e ele obedeceu. Ele abriu mão. E às vezes, para a gente viver o futuro que Deus nos reserva, nós precisamos abrir mão do passado. Tem gente que está presa no passado, porque o passado foi vitorioso. Tem gente que não consegue viver o futuro, porque continua querendo que o passado seja o presente. Tem gente que é o contrário. O passado foi tão danoso, o passado foi tão frustrante, o passado foi tão doloroso, que essa pessoa pegou medo de viver. Ela não vive o futuro por medo do que ela passou no passado. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz que Jesus abriu mão. Filipenses capítulo 2, verso 6 diz que Jesus se esvaziou. Filipenses capítulo 2, verso 7 diz que Jesus obedeceu, e verso 8 diz que ele obedeceu até a morte, morte de cruz. E aí, o resultado é o que Deus faz, porque o texto continua dizendo que aquele que abriu mão, se esvaziou e obedeceu, Deus honrou, exaltou e fez do nome dele um nome acima de todo nome. É interessante que essa é a dinâmica que Deus usa nas nossas vidas e nas nossas comunidades cristãs. E prova disso é que em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, Pedro diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. O que é humilhar-se debaixo da poderosa mão do Senhor, se não abrir mão, se esvaziar e obedecer? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, segunda parte do verso, para que no tempo oportuno o Senhor vos exalte. Você quer viver, ou você quer reviver
um momento de profundo avivamento espiritual na sua vida? Abra a mão, esvazie-se e obedeça. Esse é o seu papel. O que Deus faz? Ele te honra no tempo oportuno e Ele te exalta no tempo oportuno. Uma comunidade cristã quer ser grandemente usada por Deus. Primeira coisa que ela precisa fazer: seguir os passos de Jesus, abrir mão. Muitas vezes a comunidade cristã não vai para frente porque os seus líderes não abrem mão das suas preferências, não abrem mão dos seus costumes, não abrem mão do que eles gostam, eles não estão abertos para o que o Espírito Santo de Deus quer fazer, e eles não abrem mão. O primeiro passo para uma igreja viver o reavivamento espiritual é abrir mão, é se esvaziar, é reconhecer que ela não pode, é reconhecer que ela não tem condição, é reconhecer que ela é frágil, é reconhecer que o mundo ao seu redor é extremamente mais poderoso humanamente falando do que ela, e a obedecer o que Deus disser. Se você tem uma Bíblia, e é claro, talvez alguns tenham, mas não vão conseguir ler no escuro, mas tudo bem. Filipenses capítulo 2, verso 12, eu queria destacar para vocês 3 coisas desse texto, de maneira muito simples, para você ir para casa, lembrando do que foi dito, ok? Eu vou falar 3 coisas sobre esse texto. Primeiro, uma ordem. Segundo, um recurso. Terceiro, um propósito. Uma ordem, um recurso e um propósito. Você pode repetir para mim? Uma ordem, um recurso, um propósito. Outra vez para eu não esquecer. Uma ordem, um recurso e um propósito. Ok, uma ordem. Filipenses capítulo 4, verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Agora vem a ordem, guarda isso. Ponham em ação a salvação de vocês. Ponham em ação a salvação de vocês. Uma ordem. Ponham em ação a salvação de vocês. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma comunidade cristã que se encontrava numa cidade colônia romana, uma cidade que tinha o status de cidadania romana. E essa cidade tinha esse status porque Filipos ficava na porta de entrada da Europa para todo aquele que se deslocava da Ásia para a Europa por terra. Não tinha jeito de você chegar na Europa vindo da Ásia, a não ser passando pela região da Macedônia onde Filipos se encontrava. Por isso os romanos instalaram ali uma base militar muito forte. Grandes batalhas se deram na região de Filipos. Essa é uma cidade onde a cultura militar impregnava a mente e o coração das pessoas. Mas é interessante, a cultura que nos cerca, ora, prejudica a nossa caminhada no Evangelho, ora, a cultura que nos cerca contribui para a nossa caminhada no Evangelho. Por exemplo, os filipenses, que viviam numa cultura de uma cidade construída em torno de uma base militar, e que possivelmente era uma cidade onde ali existiam militares aposentados, filhos de militares, esposas de militares, sobrinho de militar, neto de militar. Essa cultura fazia com que a comunidade de Filipos não tivesse dificuldade com uma coisa: obedecer, porque uma das coisas que a cultura militar coloca na mente e no coração do sujeito é a obediência. E olha o que o Paulo diz: vocês sempre obedeceram, e não somente na minha presença, mas também agora na minha ausência.
porque Paulo se encontrava preso em Roma. E aquela comunidade lembrava com carinho de Paulo, Paulo lembrava com carinho daquela comunidade, e Paulo se alegrava porque aquela comunidade, apesar dele não estar presencialmente ali, era uma comunidade que continuava obedecendo a Jesus Cristo, continuava obedecendo a missão dada por Jesus Cristo. E aí, Paulo então dá uma ordem, porque ordem e obediência era algo comum àquela comunidade. Ponham em ação a salvação. Esse verbo, pôr em ação, na nossa língua parece ser duas palavras, na língua grega é um verbo apenas, que dá a ideia de você colocar para fora o que ainda existe meramente como uma potencialidade. Por exemplo, uma mina de ouro. O ouro vale dinheiro, o ouro enriquece, mas se ele continuar no subsolo, ele é meramente um minério, ele é só uma potencialidade. Esse verbo era usado para se referir à extração do ouro. Quando você tira o ouro do subsolo, ele se torna algo de valor na história. Então, quando Paulo aplica esse verbo ao conceito salvação, ele está dizendo o seguinte: existem pessoas, existem cristãos, que eles são cristãos porque eles entenderam, preste atenção, eles entenderam quem é Jesus, eles creram que Jesus é quem ele disse ser, o Filho de Deus, eles compreenderam o que aconteceu naquela cruz, quando Jesus morre, Jesus estava morrendo por eles, eles se renderam ao perdão de Deus oferecido naquela cruz, e eles foram envolvidos pelo amor de Deus derramado naquela cruz, por isso eles se tornaram discípulos de Cristo. Mas existe um problema. Tem gente que vive essa realidade no coração, mas não vive essa realidade no dia a dia. A salvação ainda é uma verdade meramente intelectual, ou talvez uma verdade cravada na alma do indivíduo. Ele não tem dúvida de quem foi Jesus, o que Jesus Cristo fez por ele, ele não tem dúvida alguma que se os olhos dele se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, porque ele foi salvo em Cristo Jesus. O grande problema é que essa salvação não é visível, não é concreta no seu dia a dia, quando ele se relaciona com os amigos, quando ele está em casa convivendo com os familiares, quando ele toma decisões acerca do que ele vai fazer com o dinheiro dele, quando ele toma decisões acerca do que ele vai fazer com a força física dele, os recursos materiais que ele tem, com o tempo que ele tem. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: ponham a salvação de vocês em ação, e as coisas vão acontecer. Torne-se um cristão, não meramente no seu intelecto, mas no seu estilo de vida. Torne-se um dono de empresa, que é seguidor de Jesus a todo momento, não só de domingo. Torne-se um pai, uma mãe, um chefe de família, um empregado, um estudante universitário, seja qual for a sua atuação profissional. Torne-se uma pessoa onde no seu dia a dia fica claro e evidente para as pessoas que você segue Jesus, aquele que nasceu há 2000 anos atrás, morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia e agora está à direita do Deus Pai. Ponha a sua salvação em ação. Uma ordem, ponha a sua salvação em ação. Um recurso, olha o que nós encontramos no verso 13: pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas nem discussões. Bom, esse verso aqui é uma boa notícia para a gente,
Porque o apóstolo Paulo nos dá uma ordem. Nós precisamos fazer da nossa salvação algo que transforme o nosso dia a dia, a nossa forma como nós nos relacionamos com o mundo, com as coisas e com as pessoas. O problema é, mas como eu vou conseguir fazer isso? Com que poder eu vou conseguir fazer isso? O apóstolo Paulo responde, ele diz, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar. O verbo, por detrás aqui do verbo em português efetua, é o verbo grego energel, de onde vem a nossa palavra energia, energia. O texto está dizendo que quem nos energiza, quem nos potencializa, quem nos capacita, quem derrama sobre nós o poder para que a gente possa sim viver a nossa salvação em ação, vem de Deus. Agora, apesar disso aqui ser uma boa notícia, esse verso, ele muitas vezes é mal entendido e gera, assim, o oposto do que o apóstolo Paulo gostaria que gerasse no coração das pessoas. Por quê? Porque tem gente que lê esse verbo e diz assim, bom, é Deus quem efetua em mim tanto querer como realizar. E aí a pessoa diz assim, olha, eu sei que eu deveria fazer o que é certo, mas eu não sinto vontade. E se a Bíblia diz que é Deus quem efetua em mim o querer, e eu não estou sentindo vontade, a culpa é de Deus. É Deus quem realiza em mim o querer e o realizar. Eu sei que eu tenho que perdoar aquela pessoa, eu sei que eu tenho que restaurar o meu casamento, eu sei que eu preciso ser justo nos meus negócios, eu sei que eu preciso ser um funcionário mais dedicado e que serve com isso, eu sei, mas eu não sinto vontade. Então, esse verso é a base bíblica para dizer, a culpa é de Deus, porque se é Ele que efetua em nós o querer e o realizar, e eu não estou com vontade de fazer o que é certo, e eu não realizo o que é certo, a culpa é de quem? Dele. O problema é que não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, e se você estiver aí com uma Bíblia, ou depois dá uma olhada, perceba o seguinte, no verso 13, existe essa informação, é Deus quem nos energiza, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá poder. Mas se você pegar a frase anterior, é um imperativo, ponham em ação a salvação. Se você pegar a frase posterior, é um imperativo, façam tudo sem queixas nem discussões. Em outras palavras, a nossa obrigação é obedecer, na medida em que a gente coloca as nossas vidas voltadas para a obediência a Deus, Deus energiza as nossas vidas, transformando o nosso querer, nos capacitando para o realizar, e as coisas acontecem. Deixa eu dar 2 exemplos disso. Primeiro exemplo eu vou pegar da minha infância. Quando eu tinha 9, 10 anos de idade, morava no bairro do Sumaré. Para quem conhece, é um bairro cheio de lombadas, e eu morava no alto, um predinho de 4, 5 andares, que ficava na beira de um barranco assim. Então a gente conseguia avistar boa parte ali da zona oeste, daquele topo aonde eu morava. E julho era mês de férias, e julho era mês da gente empinar pipa, né? Era mês de empinar pipa. Eu não sei se em julho tem mais vento, janeiro a gente não empinava pipa, julho a gente empinava pipa. Então, a molecada preparava, cada um a sua pipa, e cada um procurava colocar as varetas direitinho, fazer a angulação direitinho, comprava folha de seda para fazer o pipa mais bonito, colorido, aí fazia rabiola, aí procurava ver se estava bem balanceado, se não tinha que escorar aqui, escorar lá, mas chegava o dia de você empinar a pipa.
Aí, o segredo para a gente fazer a pipa levantar era pedir para um amigo segurar a pipa justamente no lugar aonde o vento bate contra. E aí, quando aquele amigo segurava a pipa, a gente soltava assim, um monte de linha embaixo assim, aí de repente a gente, vai, solta, e a pipa ia subindo, e aí você ia dando linha, a pipa ia subindo, você ia dando linha, a pipa ia subindo, você ia dando linha, a pipa ia subindo, e a pipa ficava no mais alto ponto. Se era a primeira vez que você estava empinando a pipa, a molecada hoje em dia nem sabe o que é isso, você tinha que batizar, né? Alguns aqui se lembram, tem gente que o olho já lacrimejou, né? Lacrimejou. Batizar era quando você soltava a linha até o ponto que não tinha mais linha para dar. Acabou a linha, aí você podia batizar sua pipa. Você batizava, você dava um nome para sua pipa, né? Agora, pensa comigo, o que fez a pipa subir não foi a pipa. A pipa não tem poder nela, inerente a ela. O que fez a pipa subir foi o vento. Mas a pipa só subiu porque alguém colocou ela numa posição em que o vento batia e levava ela para cima. É o que o energel de Deus faz nas nossas vidas. A gente precisa se colocar numa posição, quando a gente se dedica à oração, quando a gente gasta tempo com a palavra de Deus, quando a gente diz, Deus, eu quero fazer a tua vontade, a gente se coloca numa posição que a energia, a potencialidade, o poder de Deus sopra sobre nós e nós subimos. Não porque a gente tem poder, mas porque a gente simplesmente se colocou à disposição do poder de Deus. Segundo exemplo, quando eu tinha 18 anos de idade, eu comprei o meu primeiro carro. Era um Fusca 73, branco, com os 4 paralamas amassados, com o porta-mala que para fechar tinha que pegar uma corrente e fechar com cadeado. Mas era meu, eu tinha orgulho do meu Fusca 73 branco todo arrebentado, era meu, né? Eu tinha muito orgulho dele. Eu me lembro as primeiras vezes que eu fui para a igreja, na época eu adolescente, na igreja de Pinheiros, eu fui com o meu Fusca, né? Interessante, quando você pega um carro, e você talvez tenha vindo com um carro para cá, por isso você não chegou suado, por isso você não chegou cansado, porque você veio de carro, né? E por que você não chegou cansado, não chegou suado? Porque o carro tem um poder inerente. Agora, para você fazer com que o carro te traga aqui, você tem que se disponibilizar a entrar no carro, a ligar o carro e a direcionar. O poder que te trouxe até aqui é do carro, mas você se disponibilizou a sentar no lugar certo e ser trazido pelo poder do carro. Talvez esse conceito fica ainda mais claro quando a gente pega em Colossenses capítulo 1, verso 28, olha o que Paulo diz: nós o proclamamos, Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Mas de quem é a obra? Para o homem se apresentar perfeito. Paulo responde no verso 22, ele diz: para isso eu me esforço. Opa, quer dizer que tudo depende de nós? Quer dizer que a gente tem que se esforçar para obedecer, a gente tem que se esforçar para crescer na fé, tem que se esforçar para colocar a salvação em ação. Espera aí, o texto tem a segunda parte. Ele diz: para isso me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Energel, a energia que vem de Deus. Por um lado, nós nos esforçamos
para cumprirmos a missão que Jesus nos deu. Por outro lado, enquanto nós nos colocamos à disposição de Deus, o poder de Deus nos capacita. Uma ordem: ponha a salvação em ação. Um recurso: o poder de Deus. Mas deixa eu falar da última coisa, um propósito. Verso 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Uma ordem: ponha a salvação em ação. Um recurso: o poder sobre você virá de Deus. Um propósito: para que a sua vida brilhe no meio em que nós vivemos, para que a maneira como você vive como marido, como você vive como esposa, como você vive como filho, como você vive como estudante universitário, como estudante no ensino médio, seja onde for, como profissional, você brilhe para a honra e glória de Deus. Interessante que Paulo faz uma analogia, dizendo que os discípulos de Cristo, que transformam a salvação em ação, vivem debaixo do poder de Deus, eles vão se tornar como estrelas que brilham no cosmos, no universo. No entanto, nós bem sabemos que as estrelas não têm brilho, não é delas. O brilho da estrela vem, por exemplo, no nosso sistema solar, vem da luz do sol. Assim também eu e você, nós não temos brilho próprio. A gente só brilha quando Jesus vive em nós. A única chance da gente brilhar no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho, no meio da nossa escola, é a vida de Jesus estar se refletindo nas nossas atitudes, na nossa forma de ser, no nosso dia a dia. Nesses 50 anos da Igreja Presbiteriana de Pirituba, eu vi com os meus próprios olhos, durante alguns anos, Deus fazendo grandes coisas na vida dessa igreja. Sabe por quê? Eu poderia passar a noite aqui citando nomes para vocês, de homens e mulheres, alguns estão aqui, outros não mais, outros já estão descansando na glória com Deus, mas eu vi homens e mulheres que tomaram uma decisão. Eles tomaram uma decisão de colocar a salvação deles em ação. E eles fizeram dessa missão uma prioridade em suas vidas. Deus os capacitou. Eu vi isso acontecendo. E eles brilharam nesse bairro. Eles brilharam. Eles lançaram a luz de Jesus sobre a vida de outros homens, de outras mulheres que aqui também viviam. A pergunta é, quando eu vi a turminha aqui na frente, cantando, eu pensei assim, meu Deus, assim, a grande maioria dos que estavam aqui, quando eu cheguei, ou eram crianças, ou nem tinham nascido ainda. E agora eles estão organizando o aniversário de 50 anos dessa igreja. Isso me enche de esperança. Isso me enche de esperança. Porque eu acho que isso também é resultado daqueles que no passado tomaram a decisão de colocar a sua salvação em ação, viverem debaixo do poder de Deus e brilharem.
porque alguns pais e mães desses jovens cumpriram esse papel. Mas agora essa igreja, ela precisa celebrar os 50 anos que se passaram, mas ela precisa olhar para frente agora. Esse bairro mudou, existem novos desafios tão grandes quanto aos que nós enfrentamos no passado. Uma decisão precisa ser tomada, e essa geração que hoje está nessa igreja precisa tomar a mesma decisão que os seus pais ou aqueles que estavam aqui há 20, 30 anos atrás tomaram: colocar a salvação em ação, tornar a salvação em Cristo Jesus um elemento transformador no seu dia a dia e impactar as pessoas ao seu redor com as suas atitudes, com as suas palavras, com o poder, a energia de Deus, para que você brilhe. É isso que muda a história de uma igreja. O que muda a história de uma igreja não é o pastor. O que muda a história de uma igreja não é uma nova estratégia. O que muda a história de uma igreja não é um novo formato de culto. O que muda a história de uma igreja é quando homens, mulheres e jovens tomam uma decisão: nós vamos colocar a nossa salvação em ação, no nosso dia a dia, capacitados pelo poder de Deus, e nós queremos brilhar a luz de Cristo aonde quer que nós nos encontremos. Isso muda a história de uma comunidade cristã. E o meu desejo de coração é ouvir falar que isso está acontecendo. Se você ler o texto no final, Paulo diz assim: eu quero que vocês façam isso, para que quando chegar na eternidade, eu perceba que a minha dedicação a vocês não foi em vão. E eu não tinha percebido isso no final. Aí quando eu li o texto, eu falei: meu Deus, eu vou estar falando para uma igreja que eu amo tanto, que a minha história está tão entrelaçada com ela, que eu me dediquei tanto a essa igreja, eu tenho tanto amor a pessoas que aqui estão. Eu acho que eu tenho o direito de falar isso. Eu tenho o direito de falar isso. Eu desejo de coração ver essa igreja colocando a salvação em Cristo em ação, vivendo debaixo do poder de Deus e brilhando para a glória de Deus, para que na eternidade a gente se encontre e a gente conte tudo o que aconteceu. E eu, pastor Alcindo, Adrien, Luiz Matos, reverendo Anísio e outros pastores que passaram por aqui, percebam: o esforço deles não foi em vão. Vocês fizeram o que Deus ordenou vocês fazerem. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por toda a história dessa comunidade, por tudo quanto o Senhor já fez nessa comunidade e através dela. Eu quero te louvar pelos homens e mulheres que o Senhor deu a essa comunidade ao longo dessa história, homens e mulheres que se dedicaram para fazer a salvação visível em suas vidas, viveram debaixo do poder do Espírito Santo, e por isso foram luzes, foram faróis nesse bairro e neste canto da cidade. Agora eu te peço, Senhor, continua essa obra no meio dessa comunidade. Existe uma outra geração de cristãos aqui, Pai. Existe uma nova geração de jovens aqui, Senhor. Gente que também conheceu e compreendeu a salvação em Jesus. O que o Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer de novo. O Senhor pode fazer de novo, porque quem fez foi o Senhor, e o Senhor continua sendo o mesmo. Por isso eu quero te pedir, Pai, que enquanto essa comunidade cristã celebra o passado,
que o teu Santo Espírito sopre de maneira tão poderosa sobre eles, tão poderosa, que o teu Santo Espírito ilumine a mente e o coração deles, para que eles percebam o teu convite, para que eles vivam a salvação em Cristo Jesus, para fora, no dia a dia, de maneira intensa, que eles experimentem o poder capacitador do Senhor para toda boa obra, e que essa comunidade, das mais variadas formas, ilumine esse bairro, ilumine as famílias desse bairro, ilumine homens e mulheres desse bairro, ilumine jovens e adolescentes que precisam tanto da tua luz, que o Senhor use essa comunidade para a tua honra e para a tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém.